Essa capa merece, eu queria fazer um comentário, assim, duas coisas, né? Primeiro, essa menção às fitas, né, de tomar sol lá do Rio de Janeiro, que para mim foi claro, assim. A fita isolante? Da laje, o sol na laje. Do clipe da Anitta. Tô pensando sobre isso. Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro do Põe na Estante. Hoje a gente vai falar do livro Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, um livro curtinho, para ler em alguns minutos, algumas horas, 120 páginas, lançado nesse ano, em 2018, pela Companhia das Letras. Hoje comigo estão o Luiz Fustaino e a Gabriela Forte. A Gabriela é jornalista, compartilha comigo o gosto por cozinhar, mas ela cozinha muito melhor do que eu, inclusive está se formando, fazendo uma formação em gastronomia, sabe fazer coisas maravilhosas. O Luiz é jornalista também e economista, escolheu seguir pela economia, trabalha como economista e ele é o cara dos projetos e das críticas. É o cara que você fala, esse livro, esse filme, em uma linha, ele vai saber falar. Queria agradecer a presença de vocês e perguntar o que vocês acharam do livro. Já que você é o cara das críticas, vou começar por você. Já tinha ouvido falar do livro, comprei para gravação aqui com vocês e assim, me surpreendeu muito positivamente. Já tinha ouvido falar muito bem, mas é incrível, assim, um livro de estreia que te pega, como você falou, no primeiro conto você já está amarrado no livro e quer ler até o fim de primeira, assim. Então, impressionante, uma bela estreia, me surpreendeu muito positivamente. Rapidamente, o que você achou antes da gente explicar o que é o livro e do que ele fala? Foi um presente muito grato que você me deu de aniversário. Eu gostei muito, nunca tinha ouvido falar do Giovanni. O Luiz falou uma verdade, o livro me pegou nas primeiras palavras, na orelha o livro já me prendeu. E eu li, eu acho que em 2 dias, e eu li anteontem para estar aqui hoje de novo e o encantamento foi o mesmo. O livro traz 13 contos, são contos breves, rapidíssimos de ler. E nesses contos, o Giovanni Martins ele conta um pouco da vida de crianças, de adolescentes, de jovens na periferia do Rio de Janeiro. Ele traz bastante da experiência dele para o livro. Ele mesmo, né, ele escreveu um texto para a revista Época em que ele conta um pouco antes do livro ser lançado, em que contexto esse livro foi escrito, foi pensado, foi criado, e ele conta que ele nasceu, eu entendo pouco do Rio de Janeiro, não sei muito da geografia do Rio de Janeiro, mas ele conta que ele nasceu na zona oeste do Rio, em Bangu, e se mudou para o Vidigal, na zona sul, e foi uma coisa a ser administrada porque ele diz que os contextos são muito diferentes. E aí ele conta nesse texto que ele morou em favelas dominadas pelas 3 principais facções do Rio de Janeiro e também em favelas dominadas pela milícia. E fala que tudo isso ajudou ele a construir os personagens, as histórias que ele traz para esse livro Sol na Cabeça. Outro dia, essa foi foda, ele jogou o neguinho dentro da vala. O moleque estava fumando um baseado ali na subida da Vila Verde, aí quando viu os cana brotar, jogou o baseado na vala. Pra quê, menor? O cara de macaco virou bicho, meteu a pistola na cara dele, perguntou onde ele tinha comprado aquela maconha. O neguinho falou que tinha comprado lá no Parque União, que estava geral indo comprar no Parque União, porque já não estava rolando maconha no morro. O cara de macaco deu logo uma coronhada na cabeça do neguinho, que o melado desceu na hora. Perguntou de novo, disse que se ele não falasse ia meter uma bala na cara dele, ou então que ele ia ter que pular na vala. O neguinho não pensou 2 vezes e pulou. Agora geral fica falando que ele está com leptospirose, aquela doença que pega no mijo do rato. Eu achei muito bacana que ele varia muito o jeito que ele escreve de um conto para o outro. Então, o primeiro livro, o primeiro conto, o conto que abre o livro, o rolezinho, ele traz muita gíria, muita oralidade, tem hora até que você não entende. Eu não sei se é porque eu não sou carioca, não sou do Rio de Janeiro, mas assim, tem hora que eu até voltei, assim, falei, acho que é isso que ele está falando. Ele é tão ritmado e tão truncado com gíria e sem pontuação, sem vírgula, é uma coisa totalmente acelerada que você vê alguém correndo e você prende a respiração sem saber, sem notar, porque é tudo muito acelerado. Essa coisa da oralidade traz o ritmo. Sim, o rolezinho é uma música, é um hip hop acelerado, você vai nele até o fim, num ritmo incrível, assim, é um baita conto, é uma escolha perfeita para começar esse livro para não te fazer parar.
Assim, e é o que vocês estavam dizendo, quando vai para a segunda música aqui dessas 13 músicas, você toma aquele choque de, opa, não é só a oralidade do rolezinho, aqui vai ter um cara trabalhando linguagem e mexendo com a gente. Isso vai acontecer nos 13 contos, né? Eu acho muito engraçado que a primeira vez que eu li, eu tive essa sensação. Eu passei do rolezinho pro próximo e tem exatamente esse choque da fala. Você passa de uma coisa truncada, cheia de gíria, rápida, para uma coisa coesa, uma coisa reta, uma coisa tranquila, plácida de uma pessoa andando na rua, vítima de olhares. Começou muito cedo, eu não entendia nada. Quando passei a voltar sozinho da escola, percebi esses movimentos. Primeiro com os moleques do colégio particular que ficavam na esquina da rua da minha escola. Eles tremiam quando meu bonde passava. Era estranho, até engraçado, porque meus amigos e eu, na nossa própria escola, não metíamos medo em ninguém. Eu vou tomar a liberdade de discordar do Antônio Prata, que escreve a orelha do livro, porque ele diz que vai chegar o dia em que a orelha de um livro do Giovanni Martins vai poder ignorar o fato de que ele é um escritor nascido em Bangu, que morou na Rocinha, morou no Vidigal, porque ele é um escritor e ponto. E eu entendo o que ele quer dizer, eu acho que de fato vai chegar uma hora que a obra dele vai falar mais alto do que qualquer coisa disso, mas eu acho que não vai chegar ao ponto em que a orelha do livro dele não vai dizer isso, porque isso é o livro dele. E eu acho que talvez seja sempre assim, talvez ele traga isso, esse repertório, que foi o que mexeu comigo no livro, porque foi um livro que me tirou completamente da minha bolha. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas assim, eu tenho um pouco a impressão de que os escritores brasileiros contemporâneos, eles vêm um pouco da mesma bolha. A maioria é homem, a maioria é branco, a maioria é de classe média alta. Então, eles trazem um repertório e quebrou totalmente a bolha. E foi isso, me fez pensar em coisas que eu nunca tinha pensado. É muito gostoso você ver todos os personagens que uma única pessoa traz nela por conta de toda a vida que ele teve, todo o contexto que ele teve de vida, de morar em diversos lugares, sob diversas condições, diversas influências de violência, de paz, de UPP, de polícia, de tráfico de droga, de tudo isso. E tudo isso ele traz no livro em diferentes vozes. Quando nós estava quase passando pela fila que eles armaram com os menores de cara pro muro, o filho da puta manda nós encostar também. Aí veio com o papo de que quem tivesse sem dinheiro de passagem é para a delegacia, quem tivesse com muito mais do que da passagem é para a delegacia, quem tivesse sem identidade é para a delegacia. Porra, meu sangue ferveu na hora, sem neurose. Pensei, tô fudido. Até explicar para a coroa que focinho de porco não é tomada, ela já me engoliu na porrada. Assim, a gente acostumou a ouvir a voz do morro sendo contada de fora, né? A voz jornalística, eu acho que o cara que está de fora, o homem branco comentando a alma encantadora das ruas, que é o João do Rio, no começo do século XX, e depois todos os que foram fazendo isso, sempre num tom jornalístico, os contos nessa pegada, né? E aqui não, aqui a gente vê é o lugar de fala, né? Isso é um exercício para quem está lendo, para quem está ouvindo, porque te tira do seu lugar de comodidade, de conforto, porque justamente faz você pensar. Eu vou pegar esse conto Espiral, não vou contar tudo, mas a gente pode falar no que ele se baseia, que é um menino que ele percebe que toda vez que ele está perto de alguém, as pessoas ficam desconfiadas. Então ele está no ponto de ônibus com uma senhora, ela fica fingindo que não está olhando, mas está olhando para trás para ver se ele está se aproximando, e de repente ele chega num ponto que ele fala, bom, já que é isso que as pessoas pensam de mim, então vamos fazer isso, vamos fazer um experimento aqui. E ele começa a perseguir as pessoas. Com o passar do tempo, essa obsessão foi ganhando uma forma de pesquisa, estudos sobre relações humanas. Passei então a ser tanto cobaia quanto realizador de uma experiência. Começava a entender com clareza meus movimentos, decifrar os códigos dos meus instintos. No entanto, a dificuldade de entender as reações das minhas vítimas foi se mostrando cada vez maior. São pessoas que vivem num mundo que eu não conheço. Sem contar que o tempo que tenho para analisá-las frente a frente é curto e confuso, já que preciso atuar simultaneamente. Percebendo isso, cheguei à conclusão de que precisava me concentrar em um único indivíduo. Esse conto, ele traz uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão incomodadas com a existência dele, as pessoas não notam que ele está ali. Então, em determinado momento do conto, tem um entrosamento com outro personagem, e ele fala, o cara percebeu 3 meses, o cara demorou 3 meses para perceber que eu estava seguindo ele todos os dias, porque ele nem me notava. Então, ao mesmo tempo que ele incomoda, ele nem tá ali. Sim.
E é muito louco lendo esse conto, e me pegou bastante particularmente, primeiro por me colocar na posição do que está sendo seguido, mas e aí você, né, você se coloca no lugar do outro, isso é muito importante, mas por ter passado por isso uma única vez. Em 2006, quando teve o caso do PCC aqui em São Paulo, era o meu primeiro ano morando aqui, ainda moleque, franzino, assim. No dia seguinte do caso do PCC, pelo menos 3 mulheres com bolsa se protegendo da minha presença, e naquele momento eu falei, nossa, como será que é para um jovem negro na rua, enfim, passar por uma situação dessas, que é o cotidiano, né? O conto deixa bem claro isso, é o cotidiano dele ser visto como uma ameaça. Me parece que o Giovanni Martins, inclusive, faz isso muito bem, esse deslocamento de olhares, de lugares, de papéis. Um dos primeiros contos que fez com que as pessoas olhassem para ele com mais atenção foi lá em 2014, na revista Setor X, uma revista que traz muito de literatura. Ele foi, inclusive, à Flip, a Paraty, para apresentar essa revista. E nessa revista, nesse número, se eu não me engano é o número 4 da revista, ele escreveu sobre o episódio da morte do cinegrafista Santiago Andrade, da Band, foi morto numa manifestação. Manifestantes dispararam um rojão, o rojão acertou nele, e a proposta era que jovens da Rocinha que estavam ali escrevessem sobre isso. E o Giovanni Martins escreveu como se ele fosse o rojão. E aí ele escreve a expectativa do Rojão, o Rojão achando que ele vai para uma festa e, na verdade, não é esse o fim dele. E aí, volto no Antônio Prata, porque o Antônio Prata não escreve o livro, a orelha do livro à toa, foi ele que levou o nome do Giovanni Martins para a Companhia das Letras. O Antônio Prata também é editado pela Companhia das Letras, também é publicado pela Companhia das Letras. E foi ele que levou e falou, olha, acho que tem coisa aqui, e de fato tem, né? Eu vi uma entrevista dele recente, acho que faz um mês e meio, até na Fátima Bernardes. Eu lembro que eu até te mandei a foto do programa, que ele falava que sempre saiu muito natural para ele, mas ele nunca achou que ninguém queria ouvir. E que ele estava muito grato com ter gente que quisesse ouvir o que ele falava. Não era assim, agora eu vou vingar o meu passado social renegado. Não, ele só queria ser ouvido, ele só queria contar o que ele tinha a dizer, o que ele viveu, o que ele viu, o que ele passou, desde o mais comum, que era a infância dele, que a favela era o campo dele, a área onde ele brincava, que ele pulava vala, que ele ia brincar no mato, até a parte de violência policial, tráfico de drogas, perder amigos e conviver com a violência diária. Ele queria falar isso. E alguém que se coloca como Rojão, no exercício de... ele podia ter escolhido qualquer outro personagem daquele momento, ele vai ser o Rojão, é alguém que não se vitimiza. Acho que, assim, isso é muito interessante lendo o livro dele. É um outro protagonismo. Sim, ele exatamente. É um outro, é só o outro lado da moeda que a gente não pensou, que ninguém tinha abordado até aquele momento. Eu queria trazer um outro conto também, o Rabisco, em que ele vai falar de um cara que é pichador, e aí ele luta contra os desejos dele de pichar, porque ele tem um filho. E aí ele fala, agora eu não posso mais me arriscar, eu não posso mais me expor. Acabou não jogando a lata. Para quem veste a capa da justiça nesse tipo de situação, o pichador e o ladrão têm quase sempre o mesmo valor e o mesmo destino. Fernando estava ligado nisso tudo, conhece bem seus adversários, resultado de anos dedicados a enfrentá-los. Não os despreza porque compreende que são essenciais para o funcionamento do jogo. Afinal, tudo isso que é a pichação não teria o menor sentido se não houvesse tantos dispostos a tudo para impedir as cores e os nomes que se espalham por ruas e propriedades. Tem um documentário muito famoso, o Picho, do João Weiner, que eu acho que, assim, em 2 horas, 1h30 de documentário, não chegou perto do que esse conto do Giovanni aqui, em te transferir para aquele pequeno universo muito rapidamente, com uma dose de humor. O jeito bem humorado como ele vai contando as histórias faz até você ter aquele riso nervoso lendo o livro. O que eu achei muito bom no Rabisco, que eu estava lembrando agora enquanto você falava, era que exatamente na fala do personagem você sente como se fosse uma abstinência. Ele está sentado num ônibus se controlando, eu não posso fazer isso, você sente a coceira na pele, a necessidade da tinta, de subir, de escalar, e aquela abstinência, e ele dá aquela impressão de suar frio. E ao mesmo tempo é uma coisa que você fala, como isso significa tanto para alguém? A gente se identifica com algumas coisas que significam tanto assim pra gente.
O rabisco tem a ver com eternidade, marcar sua passagem pela vida. Fernando, assim como a grande maioria das pessoas, sentia a necessidade de não passar batido pelo mundo. Quando viu, já andava com todos os pichadores de sua rua. Era muito louco desvendar os mistérios da arte proibida, ouvir as histórias de nomes que sobrevivem na cidade há mais de 20, 30 anos e que, com certeza, mesmo depois de apagados ou derrubados os muros, sobreviverão na memória. Queria entrar para a história desse jeito, ser lembrado e respeitado pelas pessoas certas. Essa sempre foi sua maior motivação na hora de rabiscar. Mais do que fama, revolta ou estética, embora tudo isso conspirasse para a coisa toda fazer sentido. Queria mesmo marcar sua cidade, seu tempo, atravessar gerações na rua, se transformar em visual. Tem alguma coisa do livro que você não gostou? Eu gostei muito do livro. Acho que um livro de 13 contos sempre vai ter aquele conto predileto, aqueles que te deixam mais querendo comentar, querendo ler de novo, e aqueles que são mais, vou dar uma passada por eles. Eu acho que uma coisa que me pareceu lendo o livro nitidamente é um livro de estreia. E do mesmo jeito que a gente tem que ver o Giovanni Martins como alguém que é a voz do Morro falando com a gente, que é o teu ponto sobre o Antônio Prata, eu como leitor eu fiz esse trabalho de saber que era um livro de estreia. Então, em alguns momentos, eu acho que ele passa rápido demais pelo conto e vira um conto como um outro qualquer. Ele é um escritor, ele já se colocou como escritor, ele veio para ficar. E a gente vai acompanhar essa trajetória, mas nitidamente é um livro de estreia. E aí, acho que vale muito ler Giovanni Martins com essa cabeça, de que é um livro de estreia, que é um cara que está dando o seu primeiro passo. É surpreendente, é impressionante. Você entrar nesse livro, você sai dele muito melhor, assim, pelo menos para mim foi assim, muito transformado e querendo ver esse cara crescer nos próximos livros, querendo acompanhar a trajetória dele. Teve algo que você não gostou? Eu acho que essa questão que o Luiz falou de esperar o próximo livro é uma coisa que, ao mesmo tempo, é muito bom, que gera uma expectativa muito boa sobre o Giovanni, mas, ao mesmo tempo, gera uma expectativa não tão boa diante do próprio leitor. A gente lê falando assim, tá, e agora? Para onde esse cara vai? Ele sempre vai explorar essa coisa, a visão dele de... Vai ser o que você falou, ele vai sempre ser o escritor que veio da favela, que tá na orelha? Ou ele vai falar além disso? E a questão da temática, o livro está sendo traduzido e publicado em diversos países. A gente está trabalhando com mais um caso de favela exportação. O medo aí é o seguinte, né? É não transformar o livro em algo exótico e sempre vai correr esse risco, mas não é. Espaço para considerações finais. Eu acho que vou me repetir, mas assim, a gente precisa ler Giovanni Martins, a gente falou tanto de lugar de fala, né? Eu acho que isso é uma coisa que está cada vez mais nas livrarias, está fazendo sucesso, está chamando atenção, a gente tem que dar atenção. Vale a pena ouvir Giovanni Martins e vamos ver o que vem daqui para frente. Muito impactante para mim foi que no primeiro, voltando lá no comecinho, quando eu li Rolezinho, eu parei no final e comecei a ler de novo, ouvindo uma música do Chico, do último disco, que é As Caravanas. Que ele fala exatamente desse percurso dos suburbanos, que é como ele chama na música, indo para a praia. E aquele repúdio da classe branca com a invasão do morro à praia, esse espaço tão democrático. E eu vi que as coisas transcorrem muito bem entre a música e o livro é uma música, e a música traz o contexto, e as coisas se temperam muito bem. O livro, para mim, é um dos meus preferidos, assim, eu tenho um espaço muito limitado para livros na minha casa, porque a minha casa é muito pequena, mas esse aqui mora bonitinho na minha estante, cuidadinho, belezinha, e todo mundo que chega em casa fala, já leu esse livro? Você precisa ler esse livro. Eu acho muito bom quando o livro ele te causa uma inquietação, e ele me tirou de muitos lugares e me fez pensar em muitas questões, porque eu nunca estive nesses lugares para onde ele me leva, nesses lugares sociais, e ele me fez questionar muitas coisas. É uma estreia muito boa. Eu acho que a gente pode esperar coisas muito boas dele. Fico feliz que o Antônio Prata tenha tido a possibilidade desse encontro. E, inclusive, porque eu também gosto muito do Antônio Prata. E acho que os dois, eles trazem uma coisa de retratar, de contar histórias que estão próximas da gente de um jeito que talvez a gente não soubesse contar, de um jeito que é engraçado, mas que também faz você pensar e te tira de lugares
confortáveis, cômodos e nos quais você se acostumou a estar. Recomendo muito, então, a leitura do Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, estreia dele pela Companhia das Letras. Entra lá no poenestante.com.br, vai na abinha Clube do Livro, para você saber qual vai ser o próximo livro do próximo episódio, o próximo livro sobre o qual a gente vai falar, você pode ler, inclusive. Queria agradecer muito a presença do Luiz, da Gabi e até a próxima. Até a próxima! Teve um outro conto que eu gostei muito, que foi O Mistério da Vila, que é o conto que ele fala da Dona Yara. São os 3 amigos, Juan, Thaís e Matheus. E eles falam, ele vai contando como cada um... A família da Thaís, por exemplo, ela era testemunha de Jeová, mas aí deu uma doença lá na família, precisou, aí a Dona Yara foi e saiu do terreiro, ou eles foram até o terreiro, e aí a Dona Yara resolveu a questão. A outra família era evangélica. Era evangélica e a mesma coisa. A Dona Yara interviu quando a criança ficou doente ou quando alguém estava doente, e a Dona Yara ia pontuando a vida de cada um. Assim, Dona Yara maravilhosa. Dona Yara musa, diva. Eu fiquei pensando nessa mulher maravilhosa que é a Dona Yara. Todo mundo tem que encontrar uma Dona Yara na vida, viu?